Estamos na segunda de duas pregações sobre um tema bem específico que eu resolvi tratar, de oração, mas afunilando para a questão do pedido em uma oração. Uma oração pode ser ela envolve vários tipos de atividades e de áreas, mas eu focalizei em oração, especialmente na atitude de quem pede e na sensibilidade de Deus com a atitude de quem pede. Então nós vimos 3 exemplos e ficamos de ver mais 3 hoje. Então, no domingo passado, tiramos as lições do primeiro exemplo. Diga diretamente para Deus a sua situação quando for orar, sem arrodeio. Insista, mesmo que pareça que Deus não vai responder. Nunca pense que Deus ainda não atendeu por desinteresse. Comentamos cada um desses detalhadamente. O segundo exemplo, a lição foi: reconheça que tem fé. Fale desta fé que você tem para Deus, repita que tem fé, confirme, reconfirme, agradeça por esta fé. E, ao mesmo tempo, reconhecendo que esta fé é bem pequena, tomando como medida, como o Senhor Jesus Cristo falou, um grão de mostarda, que tem fé suficiente para quem tem fé do tamanho do grão de mostarda para transportar um monte. Eu comentei isso também. Então, tomando como medida aquele referencial de Cristo, nossa fé é pequena e é saudável reconhecer isso diante de Deus. Pequena, mas genuína, obviamente, sendo o caso de um verdadeiro crente. E terceiro, nunca peça com espírito de exigência, mas de humildade, reconhecendo-se imerecedor do que quer que seja que você está pedindo. Então, hoje nós vamos ver mais 3 exemplos, um focalizando na atitude pós-pedido. Ainda falando de pedido, nos 3 anteriores foi antes da resposta. Eu digo, é pós-pedido, é pós-resposta, porque alguém pode pedir e não ter resposta. Mas pós-resposta, pedido de oração e como se comportar quando ela for claramente respondida esta oração. Como é que você vai se comportar? E os últimos 2 eu quero aplicar para pedido de salvação, não de uma bênção ou de alguma área da vida de um crente. Mas eu vou focalizar em pedido, e você deve conhecer esse tipo de oração, esperando que você não seja daqueles que pensam que já nasceu crente. Porque se você pensa que nasceu crente, a minha agenda está à sua disposição para marcarmos uma boa conversa no gabinete esta semana, para nós conversarmos sobre esta sua doutrina, que não é lá muito bíblica. Ninguém nasce crente. Se não nasce crente, se converteu depois de nascido e de ter exercido algum grau de consciência. Não sabemos o limite da idade, alguém se torna crente, 3 anos, 4, 5, 8, eu não sei. A Bíblia não fala. Mas, no mínimo, uma idade, uma consciência para reconhecer, ter a noção vaga que seja, mas dirigida pelo Espírito Santo, de pecado, arrependimento, da salvação que Cristo operou e tudo mais. Então, se você é crente, você sabe o que é um pedido pré-conversão. Então, se eu vou falar para a minoria aqui, nesses 2 exemplos, de alguém que não tem Cristo e o pedido para se converter, pode ter sido sua experiência, não ter muita utilidade hoje para você, crente,
mas com certeza vai lhe levar a se lembrar de quando você passou por essa experiência de precisar de salvação. E se você é crente, você foi atendido. Então, vamos comentar sobre isso. Mas na esperança de que Deus use para realmente levar pessoas a pedir a salvação em Jesus Cristo. Lucas capítulo 17, versículo 11 em diante. Lucas 17, 11 em diante, diz assim, a palavra de Deus. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano, ou seja, estrangeiro. Embora bem de pertinho, mas não judeu. O gentil. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Vamos orar. Senhor Deus, nosso bom Pai, Pai de misericórdia, obrigado pela tua misericórdia, pelas respostas às nossas orações, aos nossos pedidos aflitos. Algumas respostas bem diferentes das que nós almejamos, porque não era a melhor opção para nós. Outras respostas que ainda estão pendentes, outras que nunca nem virão, porque foram muito mal feitas. Mas há aquelas respostas diretas, claras, exatamente como pedimos, que nos deixa boquiabertos, muitas vezes, que nem deveria nos deixar, já mostrando a nossa fé pequena. Mas não importa, foi respondida a nossa oração. E agora, ajuda-nos a ver o que há nesta lição para nós, em nome e nas outras que virão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 2 etapas. Nós vamos dividir esta cena aqui. Primeira, o pedido em si. De acordo com o que nós já vimos nos exemplos anteriores, humildes, eles foram direto ao ponto, reconheceram a sua doença, aliás, um tanto quanto, obviamente, lepra, mas reconheceram e pediram, até onde pudemos ver, crendo que Cristo tinha poder para curá-los e tudo mais. Até aí tudo bem, tudo ótimo, bonita história. Segunda etapa, oração atendida claramente, literalmente, rapidamente, espetáculo. Aí nós vemos uma história mais triste. Ingratidão de 9. 90%, e eu não sou de levar muito longe números e estatísticas, nem valorizo muito, mas sei lá, será que 90% de nós
somos ingratos? Espero que não. Também não quer dizer, biblicamente, a Bíblia afirma que 90% dos crentes são ingratos. Não, não é assim que se interpreta as Escrituras. Mas é uma maioria grande, 90%. Né? Vocês concordam comigo? Chama a atenção aqui o contraste entre o pedido emocionado e humilde: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Pedido vindo do coração, óbvio, porque estavam sofrendo de fato. Não haveria no mundo quem questionasse a motivação deles, a justificativa de estarem humilhados, sofrendo socialmente, fisicamente, familiarmente, de todas as ordens, uma situação terrível. Então, a atitude humilde era de fato o que deveríamos esperar e está lá. Contraste entre esta atitude desesperada, apropriadamente desesperada, tinha todo o sentido de ser, contraste entre isso e o não retorno. O não retorno. Veja como a ausência de alguma coisa pode ser tão agressivo quanto a presença. A ausência deles foi agressiva. Que foi ingratidão numa forma silenciosa. Pode haver uma forma pior de ingratidão, de uma maneira clara, verbal, alguém chegar para Jesus 2 dias depois e dizer, não, aquilo ali foi coincidência. Claro que seria uma agressão muito pior, uma ingratidão muito mais forte. Porém, não deixou de ser uma ingratidão sem uma palavra dos 9. Eu disse que iria dividir em 2 etapas, na realidade são 3 etapas. A primeira, o pedido em si, humilde. A segunda, o não retorno, a ingratidão silenciosa. E o terceiro, a reação de Jesus, que é uma parte fundamental da história. A reação dele. Ele sentiu o golpe da ingratidão. E ele deixou claro que sentiu. Então, nunca diga, Jesus era uma pessoa muito conformado com tudo, ele nunca reclamava de nada, reclamava. Ele reclamava sem pecado. Ele reclamava de uma maneira correta, de uma maneira cabível. Tudo que ele fez foi perfeito, como homem. Mas dizer que ele não reclamava de pessoas, não criticava, sim, ele fazia isto em momentos corretos e apropriados. Acusava duramente. Tudo dele é exemplo para nós. Agora, o problema é nós queremos imitar o exemplo dele e já começarmos, antes de dar o primeiro passo, já estamos misturando com o pecado. Esse é o problema. Mas não elimina o fato de nós sermos especialistas na vida de Jesus Cristo. Ah, se muitos crentes jovens conhecessem de Jesus Cristo metade do que conhecem dos cantores, dos artistas de cinema imorais, pervertidos, drogados, dos cantores, dos roqueiros e homens aí e mulheres que dão exemplo negativo para o mundo, exemplo de vergonha, exemplo de tudo que não presta. E, infelizmente, mesmo os crentes são, às vezes, devoradores de biografias e de informações sobre pessoas assim, e você faz talvez 2, 3 perguntas sobre a vida de Jesus Cristo na terra, escrito, revelado bem direitinho nos evangelhos. Diga aí como é que Jesus ele reagiu na situação tal, tal, tal. E eu ouvi isso. Não é nem dizer como reagiu, ouve isso.
Então, espero que os professores da escola dominical estejam repetindo ad nauseam. É uma expressão em latim que significa até a náusea. Repetindo o tempo todo. Conheçam Jesus Cristo. Conheçam a vida de Jesus Cristo. Leiam livros sobre Jesus Cristo. A vida de Cristo, de James Stalker, é um, por exemplo, que já li várias vezes e vou ler mais outras, se Deus permitir. Desse tamanho, fininho, mas belíssimo. Tem muitos livros aí, finos, pequenos de serem lidos, mas que são maravilhas, falando de Cristo, das reações de Cristo, da maneira como Ele fez, porque fez, como fez, é espetacular. Então, tudo dele é motivo de exemplo para nós. Se vamos fazer misturado com pecado, é outro assunto. Aí vamos pedir para pecar menos e tal, tudo bem, mas que vamos imitá-lo, vamos. Seja como for, aqui está uma reclamação dele. Então, se alguém, isso aqui eu já estou quase um pouquinho fora do meu alvo na exposição deste texto, que não é pregar o texto em si inteiro. Eu acho que eu tenho uma pregação inteira, longa, sobre esta passagem aqui. Mas, parênteses bem pequenininho, quando tiver o que reclamar de alguém, no caso de ingratidão, de maltrato ou coisa assim, reclame. De uma maneira correta, de maneira apropriada. Voltando, terceiro ponto, Jesus reclamou. Esse reclamar significa, ele sentiu o golpe da ingratidão. Ingratidão dói. Você sabe disto por você próprio. A não ser que nenhum de vocês tenha jamais na vida recebido uma ingratidão de quem quer que seja. Eu acho que não há aqui. Porque ingratidão, infelizmente, é uma coisa comum na nossa vida, tanto de nós praticarmos a ingratidão, como nós recebemos ingratidão. Então, não é uma coisa que eu estou falando aqui, que poucos conhecem, uma experiência rara. Infelizmente, não. Mas nós sentimos a gratidão, pois Jesus sentia ingratidão. E Deus sente a ingratidão. Ele não sentia ingratidão só como um ser humano, mas como Deus também. E podemos aplicar ao Pai, sim, e ao Espírito Santo, sim. É difícil qualquer um de nós escapar de algum tipo de ingratidão, porque é carne pura e, infelizmente, a carne ainda está em nós, e temos muita inclinação para isto. Eu poderia falar bastante sobre a ingratidão em si, mas também não é o tema é a reação pós pedido atendido. Esse é o tema que eu não quero sair dele. De uma pessoa que nos dá muito, é mais fácil sermos ingratos, ou vamos dizer desta forma, cometermos ingratidão. Porque uma coisa é você dizer assim, fulano é um ingrato. Isso significa que aquela pessoa tem como um perfil ser ingrato. É quase uma constante. É uma característica da vida daquela pessoa, que é um desastre. Se isso for verdade. Fulano é um ingrato. Aí é com pai, com mãe, com amigo, com seja quem for. Aquele é terrível em termos de reconhecer qualquer favor ou coisa que se deu para ele. Outra coisa é dizer, fulano foi ingrato comigo. É bastante diferente de dizer, ele é um ingrato. E quando se misturam essas afirmações, pode dar problemas muito grandes e grandes injustiças podem ser feitas aí. Então, alguém pode cometer atos de ingratidão, como já disse que todos nós cometemos um dia, mas isso não nos torna pessoas conhecidas, caracterizadas pela ingratidão, não obrigatoriamente. Seja como for, de pessoas que nós recebemos mais, nós temos mais possibilidade de cometermos atos de ingratidão. Estatisticamente é mais provável.
Por isso mesmo os pais aguentem, as mães aguentem, porque quem dá mais a nós, pelo menos em boa parte da vida, não grande, mas na parte que nós estamos tendo consciência e crescendo e mais necessitados, é nosso pai e nossa mãe. Então nós vamos ser gratos a eles de muitas e muitas coisas, por mais imperfeitos que tenham sido, com suas falhas e tudo mais. Mas então, aí depois vem o marido, a mulher, as pessoas com quem a gente mais lida, e seja como for, quanto mais recebemos de alguém, maior a probabilidade de nosso pecado de ingratidão aflorar ali. E de quem nós recebemos mais, disparadamente mais, do que recebemos de pai, de mãe, pode juntar pai, mãe, primo, avô, junta tudo, e não chega nem perto, é do nosso Deus, claro. Então, a probabilidade que nós temos de ser ingratos com Deus é altíssima, porque o número de coisas que recebemos dele é altíssimo, começando com a graça, como foi explicado aqui há pouco tempo. Isso significa que o crente deve estar muito atento o tempo todo para agradecer a Deus pelo que tem recebido dele e aplicando diretamente para o caso alguma coisa que ele respondeu diretamente e claramente. Repito que nossa gratidão a Deus envolve tudo, começando com a eleição antes de nós nascermos. Agradeça por tudo. Mas como eu quero ficar aqui mesmo com a aplicação direta do texto, que é algo pós-pedido, como eu falei, então vamos ficar mesmo só com a ideia de agradecer a Deus por orações que você fez, e ele respondeu claramente. Mas, pastor, o senhor acha que tem perigo de eu ser ingrato com Deus com um assunto deste? Acho. Porque eu lhe conheço. Não, porque eu me conheço. E lhe conheço no sentido de que nós somos iguais, como pecadores, como falhos. Tudo bem que a gente pode até agradecer uma vez, duas, hoje, amanhã, mas depois de amanhã a memória é fraca. Já outros pedidos se acumularam, e aquele que você valorizou tanto quando recebeu, entra na categoria de coisas realizadas e já assunto consumado, pronto. Não faça isso. Agora, tem um fato que nos trai, é que a lembrança de coisas sofridas não chega nem perto da cor, da intensidade da própria coisa que nós sofremos. Já experimentou lembrar daquela noite que você passou com dor de dente? E você achou que a noite não ia acabar? Ou com uma dor qualquer, desesperada? E os minutos pareciam horas, e o sol não chegava, nem dá hora para ligar para o médico. Pois é. Aí você se lembra disso uma semana depois, um mês depois, um ano depois. Quanto mais tempo passa, mais vai ficando embotado na sua memória a intensidade daquilo. O que foi em cores e ao vivo, agora fica um preto e branco aí embotado, que você mal se lembra. Pai, foi ruim, aquela noite foi ruim. Registrou que foi ruim, mas a intensidade não vem mais. É como eu disse, é um fato. Isso pode nos trair, porque nós não vamos dar muita atenção ao sofrimento que nós tínhamos antes de Deus nos livrar. Resultado, corremos um alto risco de não praticar a gratidão com a intensidade que Ele gostaria. A intensidade que Ele gostaria. Rapaz, o mestre lá ficou magoado contigo, porque tu foste curado de lepra hoje, igual a mim, e eu voltei lá e tu nem os outros 8 voltaram, ele ficou magoado. Mas
Tinha que ter ido lá, era? Agradecer. Não é tinha que ter ido, não é? Tanto que você não foi. E não está curado? Estou. E você acha que eu não estou morto de grato a ele? Meu amigo, gratidão no coração. Aí vem dar uma lição. Esse tipo de lição. Tem gente que adora dar lição desse jeito, com moral zero. Meu amigo, gratidão não é a que vem de fora. Você pode ter ido lá, se ajoelhado aos pés dele, chorado, e seu coração está ingrato por dentro. Gratidão é a de dentro, e eu sempre serei eternamente grato, muitíssimo grato ao mestre que me livrou deste... Cala a boca, rapaz. Cala a boca porque ele está sendo realmente ali está forçando demais a barra. Não quer dizer nem que ele não tivesse gratidão no coração, não. Podia ter mesmo. Desses 9 que não voltaram, muito provavelmente, vários tinham gratidão no coração e iriam ter pelo resto da vida. E se Jesus Cristo precisasse deles de alguma forma, talvez estivesse prontos para ajudar. Notem isso, então eram pessoas gratas lá dentro do coração dessas 9, eu não sei quantas, sei lá quantas eram ingratas mesmo, eu não sei, mas vamos supor, é muito razoável, supomos que desses 9, sei lá, 3, 4, 5, 8, não sei, fossem gratos a Jesus Cristo mesmo, dentro do coração, só que foi grato no coração e magoou o alvo da gratidão. Essa pessoa foi dormir naquele dia e disse, tem uma coisa esquisita. Eu estou rigorosamente grato pelo mestre que me salvou hoje. Eu fui no sacerdote, me mostrei lá e eu fui curado na hora por Cristo. Eu sou grato e o magoei. Então a gente pode magoar alguém pelo qual a gente está grato. Está aí. Magoou. O que essa pessoa deveria fazer no dia seguinte? Mal esperando acordar. Chegar a hora de correr e falar com Jesus e explicitar a sua gratidão. Mostrar, externar. E, por favor, não venha argumentar lá dentro da sua cabeça, mas Deus conhece meu coração. Então, não preciso externar. Será? É isso que nós aprendemos das Escrituras em termos de oração? Em termos de falar com Deus? Não. É claro que Ele conhece o nosso coração. É claro que Ele sabe o que tem lá dentro. Sim, mas isso não quer dizer que Ele não esteja esperando um reconhecimento. Quem me tocou? Mulher hemorrágica, né? Quem me tocou? Com medo. Quem me tocou? Senhor, cheio de gente aqui, apertando, te empurrando para lá e para cá, e tu perguntas quem me tocou? Exatamente. Quem me tocou? Ele nem explicou. Só disse que sabia que tinha saído do poder dele. E no grego, lá diz assim, quem é aquela que me tocou? Indicando que ele sabia que era uma mulher, sabia quem era. Mas ele quis que ela externasse para ele, e naquele caso, na frente de todo mundo. E no caso dos leprosos também. Quem quer que estivesse na presença de Jesus, aí diz que o homem voltou em alta voz, né? Alta voz, pessoal viram passando, olha feliz, talvez até alguns tenham dito, um maluco ali, o outro ali é um fiel, sei lá o que, não interessa. Ele voltou falando em alta voz e se prostrou com o rosto em terra, está escrito. Quantas pessoas viram essa cena? 5, 10, 100, ele passando pela rua, não sei. Quantos tinham ao lado de Jesus? Uma multidão ali, ou só 2 pessoas? Não sei, e não importa saber. Quem estava ali viu a gratidão daquele homem. E o outro lá, o colega dele lá, grato também no coração, magoando Cristo pela ausência.
Seja grato a Deus por tudo que Ele faz com você, até as coisas que você não sabe que Ele fez, tudo bem? Mas o contexto aqui é, não esqueça das coisas que Deus fez por você, que você pediu. Dá vontade de anotar, né? Acho que tem crente que anota. Pedi isso, recebi isso seria muito interessante. Até para falar disto, em momentos convenientes, fale, espalhe, diga. Ele gosta, ele se glorifica com isto. E dentro do coração também. Agora, se for falar no coração e nem dentro do seu coração tem essa gratidão, é uma situação muito mais grave que eu nem vou comentar. Já quero ir para frente. Eu li sobre uma mulher, não sei o quanto isso é uma ilustração ou é fato, mas foi dado como fato, uma mulher que sofria de uma doença antiga e que consumia dela um valor alto para as posses dela, um valor bem considerável, e que ela orava, e um dia ficou curada mesmo. Ela não teve dúvida, calculou quanto é que ela gastava, mais ou menos, uma média por ano com aquela doença dela. Mais ou menos tanto. Mas, enquanto eu viver, oferta para Deus desse valor. Muito bonito. Uma forma. Não quer dizer que você tem que fazer isso, nem eu, não é uma regra, mas mostra uma gratidão externada, tirando do bolso. Dizem que a parte mais sensível do corpo humano é o bolso, né? Então, tira do bolso e dá a Deus, dá na oferta para Deus. Pronto. É bonito isto. Agora, vamos ver Mateus 20, 29. Como eu disse na pregação passada, essas duas pregações é um misto de expositiva com temática, ou de temática com expositiva, porque é o tema de pedido de oração e atitude, e uma pequena exposição de 6 textos. Não vou em detalhes em cada um deles. Então, Mateus 20, 29 em diante, diz assim: saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava, e eis que 2 cegos à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Conduído, Jesus tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Essas histórias de milagres de Jesus são tão belas e tão cheias de detalhes que é quase um sofrimento. Eu ler todinha a história e deixar muitas coisas do lado aqui e não aprofundar, porque a vontade é muito grande. Mas eu quero ver aqui só o contraste chocante. Só quero ver isso. Contraste chocante. Por um lado, a humildade e o desespero com que aqueles 2 cegos pediam. E por outro, o descaso da multidão. O descaso da multidão. Cala a boca! Cegos, pedindo ajuda a quem tinha poder para dar aquela vista, aquela visão. Repreendidos. Que humanidadezinha! Pois é, a mesminha, né? Da época de hoje, que gente, mas como é que pode seres humanos fazendo isso com seres humanos? Pois é, antes deles, depois deles, na história toda, desde o pecado de Adão e Eva.
repreendia para que se calassem. Porém, eles gritavam cada vez mais, ou seja, foram várias repreensões. Repreenderam, eles aumentaram a voz. Se diz que eles aumentaram a voz cada vez mais, é porque eles foram repreendidos de novo. Aumentava a voz mais, a repreensão de novo. Então, quantas vezes esse ciclo rodou aí, eu não sei. 2, 3, 4. Mas é impressionante. A reação deles é fantástica. Aparentemente, pelo que está escrito, foi uma só a arma que eles tinham. Falar mais alto. No fim, o falar deve ter virado gritar. E gritar mais alto. E mais alto. Até que ficou uma coisa, deve ter ficado meio esquisito. O pessoal ralhando daqui e eles gritando de lá. Jesus parou. Conversou com eles. Um diálogo interessantíssimo, que eu não vou comentar. O fato é que ele ficou condoído. Outro ponto espetacular da história. Também não vou comentar. E atendeu. Atendeu. Pedido aceito, oração atendida e ajuda imediata. Então, valeu a pena eles não terem dado ouvidos a quem quis atrapalhar o encontro deles com Jesus. Porque foi isso o que de fato aconteceu. Eles desprezaram. Alguém pode perguntar, desprezar alguém é cristão, é bíblico? Não. E como muitos gostam de perguntar, coisa tal é pecado? Tão comum isso, tão comum. Hoje eu vejo até pregadores famosos, sérios, podcast, YouTube e tal. Pastor fulano, responde-se, isso é pecado. Fazer assim é pecado. Eu não responderia uma pergunta dessa. Não pretendo, em público, e de uma maneira assim geral, fazer isso é pecado? Bom, se eu for explicar essa hora, vai ser uma pregação inteirinha, mas o fato é que desprezar é pecado? Aqui. Levou à cura deles. Foi muita sabedoria deles terem desprezado o que não prestava. O que não prestava às pessoas? Não. A reação delas, a repreensão delas, o impedimento delas para que eles chegassem até Jesus, isso foi de uma malignidade enorme, mesmo que eles não tenham nem percebido o tamanho da malvadeza, o tamanho do absurdo que eles estavam fazendo ali, não sei o que passava na cabeça de cada um, mas é fato. Então eles foram alvos de alguma coisa muito ruim e prejudicial a eles e não agradável ao próprio Jesus Cristo, tanto que ele também terminou desprezando a interferência e dissesse, qual é o problema aqui? Então, como você dissesse, calha a boca aí, que eu vou atender sim. Equivale a isso, não que ele tenha dito assim. Mas na prática, sim. E os homens simplesmente ficaram na mesma batida. Só que mais alto, porque eles estavam sendo mais repreendidos ainda e tinham que aumentar a voz, assim, não iam ser nem ouvidos mais. Mas a estratégia, a mesma. Quando um pecador aparece para pedir socorro a Jesus Cristo, desesperado pela vida, pela angústia, pelo pavor da morte, pelo medo do futuro, pela sua existência aborrecida, triste, sofrida,
quando um pecador assim vai querer aparecer diante de Jesus Cristo para pedir socorro, vão aparecer muitos obstáculos. É o que normalmente acontece. Parentes, amigos, conhecidos vão querer lhe afastar de Jesus Cristo, conscientes ou não do mal que estão fazendo. Mal intencionados ou não, e muitas vezes não é mal intencionado, algum motivo que a religião tal, religião é uma explicação que vão dar lá, mas na cabeça deles não estão, até que não estão mal intencionados, mas eu repito, não importa, não deixa de ser maligno, de ser muito ruim, destrutivo, hostil à alma daquele pobre pecador. Vão querer atrapalhar, ou no mínimo serem indiferentes, e não moverão uma só palha. E eu queria deixar este alerta para alguém que esteja assim, alguém que não tem Cristo, que esteja assim, ou estará breve. Não se iluda, assim são os homens em geral, homens, mulheres, eu digo os humanos. Quando não tem Deus, se deixam levar pelo egoísmo, sem amor, ou um amor torto. Cada um olha para si. Certo que nós crentes ainda somos praticantes de pecados, infelizmente, ainda temos muito disto, mas temos também o Espírito Santo que nos orienta, nos indica uma consciência dolorida pela desobediência, e é outra coisa. Mas o homem sem Cristo, isso sem falar no próprio diabo e seus demônios, grandes inimigos de Deus e dos homens que vão querer impedir que você chegue a Cristo. Mas eu quero me concentrar são nas pessoas, nos seres humanos ao seu redor, ao seu lado, seu marido, sua mulher, seu pai, sua mãe, seu filho, o seu grande amigo, ou sua grande amiga, de uma maneira perceptível ou não, sutil ou não, consciente ou não, intencionado ou não, repito, mas o fato é que qualquer pessoa que esteja impedindo de alguma maneira, dificultando uma alma aflita, desesperada por salvação, impedindo ou dificultando que esta alma chegue a Cristo, esta pessoa está sendo extremamente prejudicial. E você vai dar um tapa nela? Não. Os dois cegos não deram tapa em ninguém. O que é que eles fizeram? Jesus, tem misericórdia de mim. Aí tem que ser mais alto? Eu digo mais alto. Jesus, tem misericórdia de mim. Quer que eu grite? É isso. A solução é a mesma. Não precisa dar tapa em ninguém, brigar com ninguém, se indispor com ninguém. Continue procurando Cristo. Agora, isso é uma maneira, às vezes, meio idealística de falar, porque muitas vezes um marido grosseirão, um pai opressor e tal, e uma mãe muito religiosa, uma avó, coisa assim, pode apertar mesmo. Eu não vou entrar em detalhes. Isso pode complicar. Só que aí fica muito evidente a tentativa de impedimento. Seja como for, evidente ou não, repetindo, sutil ou não, não mude o seu rumo. Que rumo? Senhor Jesus, me ajuda. Meu Deus, me ajude. Mesmo que você não conheça Jesus Cristo muito bem, Deus, Senhor Deus, eu estou ficando confuso. Eu não sei mais o que é isso, o que é aquilo. Um diz que é de Jesus, o outro diz que não é, outro diz que é de maneira diferente do outro. É uma confusão na minha cabeça. Por favor, me ensina quem é Jesus Cristo mesmo. Maria salva. Ela intercede por mim diante de Jesus Cristo. É verdade, Senhor Deus. Mostra aqui no meu coração. Eu preciso saber, porque se for, eu vou pedir a ela que interceda por mim diante de Jesus Cristo. Se não for, eu não vou pedir a ela. Eu vou deixá-la de lado e vou direto
para Jesus Cristo: o que é que eu faço? Como é? Peça a Deus, grite se preciso for, e não permita que forças ocultas ou não estejam lhe atrapalhando para isso. A sua vida eterna está em jogo aí. E aí não é o caso saber se você é eleito, se não é eleito, se foi eleito vai ser salvo, se não for. Deixe isso de lado. Não é que não vale, só vale, mas não é a questão, não é analisando isso que vai ajudar a resolver este problema. Senhor, tem misericórdia de nós, cala a boca. É mesmo, vou calar minha boca. Se eu for um eleito, eu vou ser salvo. Se eu não for, eu não vou ser, então eu vou ficar calado. Ridículo! Não é assim a reação que Deus espera dos seres humanos. Mesmo a doutrina da eleição e da escolha antes de nós nascermos em Cristo está aqui de pé, bíblica, sem dúvida. Mas uma coisa não elimina a outra. Agora aqui os dois cegos estão profundamente, totalmente responsabilizados diante de Deus. Peça. Não tenha vergonha. Grite. Grite. Vá fundo. Não deixe de buscá-lo. Pois é assim, eu não sei como foi a sua, irmão ou irmã, chegada até os pés do Senhor Jesus Cristo, finalmente. Se passou por um drama curto, médio, longo, se pessoas tentaram impedir, eu não sei como foi o drama da sua conversão, mas certamente você deve ter tido algum tipo de situação parecida. Certamente, digo, provavelmente você teve. Alguns são mais suaves e tudo se passa de uma maneira mais tranquila. Outros não. Até a perseguição mesmo afrontosa tem todo tipo. Mas com certeza, os seres humanos sem Cristo não querem ver outro, salvo em Cristo. É uma inclinação natural. São inimigos de Deus, a Bíblia diz isto. Tudo bem. Ah, pastor, mas pelo menos os crentes vão me ajudar, não vão não? Pelo menos esses não vão me ajudar? Mais ou menos. Porque teve casos em que os discípulos de Cristo mandaram um pobre que estava precisando, ou uma mulher, calar. Os discípulos de Cristo, que coisa. É meio constrangedor para nós. É. E outra coisa, irmãos. Nós somos falhos também. Nós podemos cansar, esquecer de ajudar alguém a chegar a Cristo. Não gostar muito de você, não sei não. Mas é um absurdo. É. E você acha que nós somos os tais? Agora, que nós, convertidos, queremos de coração a sua conversão? Queremos. Oramos pela conversão das pessoas, independentemente de como nos tratam, coisa assim? Claro! Não tenha dúvida. Até onde nossa consciência disser e nossa condição, nós vamos ajudar sim, sem dúvida. Estamos aqui para isso, abertos para isso, dando aula, pregando para isso, escrevendo para isso, tudo. Queremos isso, orando por você. Mas não conte muito não. Não conte muito não. Primeiro porque, como eu disse, somos fracos, falhos e cheios de defeitos. Segundo, mesmo que nós não fôssemos falhos, não fôssemos cheios de defeitos e fôssemos extremamente atuantes junto a você para você chegar na frente do Senhor Jesus Cristo, tudo que a gente pode fazer é indicar o caminho. Então, o que a gente não pode fazer mais do que isso? Indicar o caminho. Vá, siga. Siga. Somos limitados. Você tem que ir até o fim neste seu pedido, neste seu brado. Então, ou você cuida de buscar a Deus para a sua própria salvação, ou você está numa situação muito precária. Você cuide. Busque a sua salvação. Vinde a mim. Ele diz, pois venha com suas perninhas, seus pés. Venha, venha.
A gente pode tentar lhe ajudar, como aqueles levaram o paralítico para cima do telhado. Tenta ajudar. Mas não conte com isto. E você vai ser responsabilizado diante de Deus. Você pediu? Você insistiu? Você buscou? Ou se deixou intimidar pelo primeiro grito? Cala a boca! Não se deixe intimidar. Grite cada vez mais, ou no fundo da sua alma, ou boca aberta, ou com cordas vocais já para estourar, como esses homens gritaram lá alto. Mas grite, Senhor, tenha misericórdia de mim. Por fim, rapidamente, o famoso ladrão na cruz. Lucas 23, versículos 39 em diante. Diz assim, Lucas 23, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, respondeu-o, dizendo, repreendeu-o, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este homem nenhum mal fez. E acrescentou Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Foi muito ousado daquele homem. Morrendo para pagar pelos próprios crimes perante a lei, teve a coragem, a ousadia de pedir a Jesus Cristo, o mestre, que não tinha nada para se acusar de pecado algum, de mal nenhum, de crime nenhum, de coisa nenhuma, se lembrasse dele. Ora, mas se lembre quando vieres no teu reino. Como é? Perante a justiça dos homens, tu estás todo liquidado aí, todo devedor, com pena para cumprir, pena de morte para cumprir. Imagina o que tu andaste fazendo. Tu me conheces? Tu sabes de onde eu vim? Tu sabes qual é a natureza do meu reino? Para pedir para tu entrares nele assim, para eu me lembrar de ti? Tu acha que eu não tenho o que fazer, não? Aqui tem um segredo. É que essa ousadia do homem veio acompanhada, muito bem acompanhada, de 3 fatores. Uma fé robusta, sobrenatural mesmo, dada a ele. Ele creu que Jesus era o rei prometido a Israel. Creu que Jesus era isento de qualquer culpa. Nós estamos aqui culpados, esse aqui não fez nada. Então ele cria que Jesus Cristo era inculpável. Creu que Jesus voltaria para reinar, óbvio. Não se deixou impressionar pelo fato de ser companheiro de condenação, morrendo como criminoso, igualzinho a ele. Igual, 3. O outro ele até conhecia, pelo jeito, porque nós merecemos fazer, esse aqui não fez nada. Está aqui. Mas está aqui. Debaixo da mesma pena, morrendo como criminoso. Não era, mas morrendo como se fosse. Numa circunstância terrível para Jesus Cristo. Então, quem vai pelas circunstâncias, ou pelas aparências, ou coisa assim, não pediu fazer um pedido desse nunca. Mas a fé deste homem foi lá dentro. E disse, esse aqui é ele, é o rei, que nos foi prometido e que haverá de vir. Agora, por que ele está aqui do meu lado? Que bruta injustiça estão fazendo com ele? A política é uma desgraça, devia estar talvez pensando isso, né? Política, essas coisas ninguém entende mesmo.
governo e tal, eu sei que está aqui um inocente do meu lado, mas está aqui em frangalhos como eu estou, sofrendo, mas não importa, é rei. Bonito demais, irmãos. A fé deste homem ali, não sei se foi dada naquele instante para ele, ou se ele já vinha há algum tempo no coração dele, eu não sei. A Bíblia não diz, eu sei que é belíssima a fé dele. E compreendeu o que muitas pessoas hoje, com a Bíblia na mão, não entendem. É que ele não tinha obras nenhuma boas para mostrar, e que a ausência dessas boas obras e a sobra de más obras não impediam coisa nenhuma de ser salvo por Jesus Cristo. Ele entendeu. Pessoas hoje estudam 5 anos num seminário, tudo que é língua, para no fim dizer que as obras ajudam, que cuidado com as más obras, que diminui, todo tipo, você sabe disto, de ensinos maus, errados, sobre a questão das boas obras na influência. Acabamos de falar aqui, um dos pontos que os reformadores lutaram. Pois está aqui o homem, o teólogo, o criminoso teólogo, ex-criminoso, né? Vamos chamar dessa forma. Teólogo, foi em cima, fé, que passou por cima de todos esses obstáculos que eu estou colocando aqui. Segunda coisa, ele mostrou um arrependimento sincero. Se ele era cheio de pecados, reconheceu que Jesus não tinha pecado nenhum, ou pelo menos não tinha culpa nenhuma, não sei se até que nível ele sabia disso, mas não tinha culpa nenhuma, e pede para vir no reino de Jesus Cristo. É claro que seria um reino justo, um reino correto. Então ele não era maluco de querer entrar no reino de Cristo com os mesmos crimes que ele havia cometido e que tinha recebido daqui da terra a condenação de morte, é óbvio. Então aqui está embutido um arrependimento profundo. Ele não falou nada disso até onde a gente saiba aqui, mas ele é claro. Tu virás num reino belíssimo, porque tu és assim. Tu não tens culpa nenhuma nisto tudo. E voltarás como nosso rei poderoso, pois eu quero vir no teu reino. E antes de Jesus perguntar, mas desse jeito? Não, Senhor, não, que jeito, não. Então, o que nós vemos aqui nas entrelinhas é um arrependimento muito bonito dele. Por fim, uma humildade belíssima. Senhor, se lembra de mim. Quer dizer, se tu não se lembrares, eu estou liquidado. É minha saída. Feliz do homem, do ser humano que chega a essa conclusão. Se Cristo não se lembrar de mim, se Jesus Cristo não atuar por mim, não olhar para mim, não estender a mão a mim, não aplicar o sangue dele derramado na cruz sobre minha alma, eu estou liquidado. Não, mas tenho muitos santos a quem recorrer, eu tenho isso, tenho intermediários de todo jeito. Não, isso é falso. Então ele reconheceu. Reconheça que sem Cristo você está completamente liquidado. Aquele sofrimento na cruz era o começo do sofrimento daquele homem. Se Cristo não atendesse o pedido dele e dissesse, não vou me lembrar de ti coisa nenhuma, você vai para onde você merece, onde todo ser humano merece ir pelos seus pecados, que é o inferno. Mandado por um Deus justo, como o meu Pai é um Deus justo. Eu sou justo, é justo. Você pode me entender, não concordar, mas é de acordo com a justiça divina. O pecador ir para o inferno é para onde você vai, porque eu não vou me lembrar de você, não. Dá angústia só em pensar numa resposta dessa. E quantos estão numa situação dessa hoje? Morrendo como ladrão na cruz, cheio de pecados, não tão criminosos, não condenados pela justiça humana, mas diante de Deus, pecadores, contumazes, pecadores, e precisando do mesmo tipo de fé, mesmo tipo, que passa por cima de tudo que é obstáculo.
essa fé, como é que eu desenvolvo? Quanto é que custa? Não faça isso. Teve alguém que quis comprar lá de Pedro e se deu mal. Não faça isso, não. Não queira pagar, não. Não, tudo bem. Mas quantos degraus de joelho eu tenho que subir para poder tu teres misericórdia de mim? Não, a misericórdia de ti eu já tive. Já tive, lá na cruz. Então, como é que eu vou ter essa fé? Me peça. Até a fé tu dás? Eu só sou salvo pela fé. A fé me leva ao arrependimento e tudo. E essa fé é tu que me dás. Então, é tudo de ti. Você está entendendo cada vez melhor, meu amigo. Pois peça. Fé. Me dá fé, aumenta a minha fé, no caso até de quem já é crente, que é outra história. Então, fica o desafio. Aliás, os 3 desafios que eu coloquei aqui, mas enfatizando o último. Não importa a quantidade de pecados que você carrega hoje. Não importa que você já pensou mal de Deus, já blasfemou contra Deus. Não importa. Quando eu digo não importa, significa o seguinte: não permita que nada disto impeça a sua entrega ao Senhor Jesus Cristo. Importa. Tão importa que ele foi morto numa cruz para pagar esses seus pecados. Caso você receba esta fé, se arrependa, peça perdão, lembre-te de mim quando vieres no teu reino, ou me leva para o teu reino se eu for embora antes. Já está pago por ele, Cristo, a partir deste ponto. Mas você precisa de alguma forma receber esta fé, que eu não posso lhe transferir. Pastor nenhum pode, ser humano nenhum pode. Nós podemos pregar para você, orar por você, chacoalhar você pela camisa, mas não adianta. Uma mãe pode ficar anos orando toda noite de joelho pelo filho, pedindo salvação. Ótimo, que faça, e cabe a nós, de fato, intercedermos pelos que não têm Cristo, como intercederam por nós, quando não tínhamos, tudo bem. Mas precisa de humildade diante de Deus. Peça fé, peça para Ele se lembrar de você, que certamente Ele vai fazer isso. E não deixe ninguém lhe atrapalhar nos caminhos de Cristo. Peça, clame, grite, se preciso for, mas não desista. E você vai ver a maravilha do que é ser salvo, como a maioria de nós aqui poderia. Cada um poderia estar no meu lugar, dizendo a mesma coisa. Meu amigo, minha amiga, é um espetáculo esta salvação. Vale a pena enfrentar tudo que é dificuldade, tudo, para não ser esquecido ou para ser lembrado pelo Senhor Jesus Cristo no reino dele. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo toque corações e leve pessoas a Cristo, Senhor, se for a Tua vontade. Tua palavra está pregada, mas a minha palavra não tem poder para transmitir fé a ninguém. A Tua tem. Eu dizendo de outra forma, quando a Tua palavra é pregada e Tu exerces o Teu poder, aí a Tua palavra se torna eficaz naquele coração. Não a partir das minhas palavras, mas a partir do efeito do poder do Teu Espírito Santo para converter pessoas. Pois que pessoas sejam convertidas pelo Teu Espírito Santo, convertidas a Cristo, que virá no reino dele, trazendo quem pedir, humildemente e com fé verdadeira. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém.